Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Hoje nós vamos, neste vídeo, passar para vocês, meu irmão, as transparências do nosso curso, mini curso de Exu, esse desconhecido Exu, o poder organizador do caos. Está baseado nesse livro que vocês estão vendo aí na tela, Exu, o poder organizador do caos. Em todas as livrarias nós temos ministrado esse mini curso. Vamos falar um pouco da dinâmica de comunicação nas redes sociais, e o YouTube é uma rede social, uma plataforma de vídeo que nós utilizamos, que hoje é tudo muito dinâmico. Então a linguagem dos vídeos ela tem que ter uma intensidade, uma certa agilidade, porque senão a gente não consegue se fazer entender adequadamente, ou seja, que o internauta, o ouvinte, assista o vídeo e compreenda a mensagem. No seguinte sentido, o tempo médio que as pessoas assistem vídeo hoje nas redes sociais é 4 minutos. 90% dos vídeos não são concluídos, as pessoas deixam por quê? Deixam para trás, por quê? Porque nós criamos uma cultura de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu estou lá no meu smartphone ou no meu notebook ou desktop e eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou no chat, eu estou vendo um vídeo e estou vendo outros posts e ao mesmo tempo posso estar escrevendo, posso estar estudando. E isso tem uma consequência. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, quase que somos multifuncionais, mas não temos profundidade. Nós ficamos na superfície e por vezes não adquirimos aquele conteúdo necessário para uma compreensão real e verdadeira dos conceitos que estão sendo passados. Então, no encontro de hoje, neste vídeo, nós não vamos nos levar por esse falso senso de urgência. Nós vamos falar mais pausado, com calma. Talvez esse vídeo chegue a 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos, mas eu peço a você, meu irmão, um pouco de paciência e que você se programa, assista até ao final. São vários conceitos e várias transparências que nós vamos trabalhar que tem um objetivo final, que é auxiliar a desconstrução desse falso Exu que está no imaginário popular. Um Exu que ele é equivocado, um Exu que é de um processo de aculturação, de domínio religioso de uma religião por outra, e nós vamos comentar isso durante as transparências. Uma outra coisa que eu queria comentar é que nós incentivamos o estudo. Tanto é que nós escrevemos, divulgamos, publicamos livros, incentivamos a leitura. Hoje é importante as plataformas de ensino à distância, as universidades estão usando. É indispensável a capilaridade da internet chegando a vários municípios. Hoje a gente tem a venda online de livros chegando em cidades que não têm livrarias, interior desse Brasilzão. Isso é muito importante. O que nós temos nos posicionado de algum tempo é que nós não podemos ficar passivos diante da banalização do saber das tradições ancestrais. O método de ensino hoje ele não pode, digamos assim, aviltar certos preceitos que são milenários, como por exemplo os processos de iniciação têm que ser no templo, no terreiro. Alguns saberes eles são visceralmente associados à presença, ao pertencimento, ao trabalho de um grupo, de uma egrégora, dos processos de iniciação, que se requer a palavra de encantamento, se requer os cânticos, o som, as palavras de imprecações, de invocações, por um sacerdote ou sacerdotisa, ou um dirigente que consiga estabelecer a egrégora necessária para aquilo
seja passado, né? Seja passado de boca a orelha. Então, o que nós percebemos que por vezes cursos que consagram Exus em residências, tronqueiras em residências, consagração a assentamentos de orixás, passando processos magísticos e de consagração para indivíduos sem nenhum pré-requisito, ou seja, aquele ser que está lá do outro lado, pagando esse conhecimento, ele não é feito uma averiguação de quem é aquele ser, qual é a condição dele, mental, psicológica, social, para esse saber ser passado e como ele vai lidar com isso. O plano espiritual pulula de espíritos desocupados, quiumbas, que querem se aproveitar de médiuns que não estejam numa corrente, médiuns que não tenham condição de caráter e de ética para lidar com alguns saberes no campo do mediunismo e da magia. É isso que nós questionamos, não o ensino, não a educação, não o método, e sim essa falta de critério, que a nosso ver é uma irresponsabilidade, além de banalizar essas tradições ancestrais. Então, reflita, meu irmão, pense, reflita, se questione, mas procure, estude, faça cursos, leia, participe de seminários, enfim, mas procure, dentro da tua possibilidade, se vincular a uma egrégora, uma corrente, para que esses saberes sejam passados com ética, com critério, que você tenha a sustentação dessa corrente em caso de desequilíbrio, em caso de desorganização em algum momento da tua vida, porque a gente sabe que cada degrau de um processo de consagração de magia no mediunismo vem forças contrárias, e por vezes, na maioria das vezes, o plano espiritual consegue atuar através de um agrupamento, não de um ego, não de um indivíduo, não de um médium poderoso. Então, feitas essas considerações que eram necessárias, vamos começar então o nosso mini curso, poderemos assim falar, Exu, esse desconhecido. Nós vamos começar lá pela origem. E a origem de Exu, para nós, e questionavelmente, ela passa por uma cosmovisão de origem. Qual é a cosmovisão? Que visão é essa? Qual é a origem de Exu? Como é que Exu está no Brasil? Como é que ele se estabeleceu? Para nós, a cosmovisão de origem é africana. Não, se o africano não tivesse vindo de África, especificamente, Exu é um orixá da cosmogonia, do panteão, que hoje nós conhecemos como Yorubá, ou iorubano, que isso está consagrado universalmente, mas que no Brasil tem um apelo forte de Nagô, essa dominação que prepondera. Então faz parte do panteão, né, da cosmogonia, da cultura religiosa dos orixás, dos Nagôs e iorubãos, né? Então nós somos nesta origem para compreender Exu, entender o que aconteceu, né, quais eram os conceitos de origem e o que aconteceu no Brasil e até o atual momento da nossa Umbanda. Nós temos uma gênese mítica afro-iorubana, como eu estava falando. O que quer dizer gênese? Gênese é criação. Assim como outras religiões, o Nagô, o Yorubá, explica a gênese da criação do mundo e do universo, do cosmos. Assim como a Bíblia, assim como a religião grega, o hinduísmo, com parênteses. A mitologia afro-iorubana é tão rica quanto a mitologia grega. Não é tão disseminada por preconceito. A gente, infelizmente, até os dias de hoje, tem um preconceito muito forte, inclusive por dentro da Umbanda, de tudo que remete à África. Infelizmente, isso existe, é fato, a ponto da gente dizer que se o orixá africano não se cultua, o orixá tem que ser sincretizado. E o que acontece na Umbanda?
A Umbanda não tem um papa, não tem um codificador, não tem um poder central, não tem uma casta hierárquica, eclesiástica. Cada dirigente tem que falar pelo seu terreiro, cada sacerdote fala pelo seu templo. Nenhuma parte tem o poder para falar sobre todo da Umbanda. É assim que funciona a Umbanda. A Umbanda veio assim para a Terra. Senão, o Caboclo das Sete Encruzilhadas teria feito uma codificação e não foi assim definido no astral. Não é mais de 100 anos depois que vão querer criar uma carta magna ou uma codificação de Umbanda. Nós não aceitamos isso. Nós entendemos que cada dirigente tem que falar pela sua Umbanda, praticada no seu terreiro. Neste somatório, nessa diversidade de terreiros, o senso comum está se prevalecendo, vai se instalando, e a partir daí aquilo que não faz sentido, aquilo que não é ético, aquilo que não passa pelo corpus doutrinário que está se criando no coletivo, através do senso comum dos adeptos, dos dirigentes, dos médios, dos simpatizantes de Umbanda, não vai ser aceito. O crivo da razão, é isso. E como é que a gente se dá isso? Através da educação, através do estudo, através da instrução, da oralidade, do pertencimento, através de terreiros legalizados, dirigentes, sacerdotes bem informados, não em curso de fim de semana, ou se dizer sacerdote, o cara nunca pisou num terreiro. Não é assim que nós vamos estabelecer esse senso comum que vai fortalecer a nossa religião. Voltando para Exu, dentro desse processo de gênese mítica afro-urbana, que explica a criação, o Exu, ele é o primeiro orixá criado. Veja bem, a primeira estrela, o primeiro orixá criado foi Exu. O que acontece? Vamos falar aqui da criação, Imaginemos que num determinado momento Deus existia em si mesmo, Olorum, Olotumare existia em si mesmo, nada tinha sido criado. E num determinado momento, esta consciência cósmica maior, esse ser perfeito, incriado, decidiu ele se dividir de si mesmo e criar o cosmos, criar os planetas, criar as estrelas, criar o Orum e os diversos planos de dimensão, inclusive onde Terra se encontra. Então, existe um conceito dentro do campo da antropologia da religião, os etnólogos, estudiosos da religião afro-urbana, que diz que Oxalá, ele é o poder genitor masculino, mas ele não foi gerado, ou seja, ele não foi criado. Oxalá, o poder genitor masculino, é um Orumalê, é um orixá considerado Orumalê, um orixá maior, que está à direita da criação. E aqui direita e esquerda não tem esse maniqueísmo, de esquerda ser coisa ruim e direita ser coisa boa. Então, Oxalá é um orixá do poder genitor masculino, poder gerador masculino, e ele não foi gerado, não foi criado. A contrapartida de Oxalá é o Dudua. O Dudua, que seria o orixá maior das grandes mães, é o poder gerador feminino ou genitor feminino, está à esquerda da criação e também não foi gerada. Através desses dois poderes volitivos, que são desdobramentos de Deus, do mar e de Olorum, se criou o primeiro orixá. Aí sim, tem um poder, mas ele foi gerado, ele foi criado, que foi Exu. Primeiro orixá criado dentro da visão de origem, dentro da gênese, da criação do mundo e do plano espiritual afro-nagoi-urbano. Então vejo a importância desse orixá, que é Exu, no panteão. Veja a importância dele. No Brasil, nem orixá ele não é considerado nas umbandas, Vamos tentar resgatar isso e compreender isso. Mas qual é o poder que foi dado a Exu? Qual é a função de Exu, esse primeiro orixá criado? Ordenador do sistema cósmico.
ordenador, ele que deu ordem a toda a criação. Ele organizou aquele caos, né? No momento que Oxalá e Dudua começaram a criar, os demais Urumalês, que são potestades cósmicas maiores, que não se manifestam em terra são os Igbás Malês, ou seja, orixás menores, que foram criados para auxiliar a humanidade no seu melhoramento de caráter e, consequentemente, na evolução. Exu foi o que ordenou toda essa criação, organizou, ele foi o meio de ligação, o mensageiro. Então, se nós, quando reencarnamos, nos individualizamos, depois nós vamos falar isso mais na frente, através de Exu, também os orixás que foram criados se individualizaram do todo, que é Deus, Urudumare, através da ação de Exu. Ele que permitiu, ele que deu a possibilidade desse rebaixamento, desse desprendimento e desse rebaixamento vibracional, poderíamos dizer assim. Então ele é um orixá, Exu é um orixá fundamental e indispensável em toda a cosmogonia, em toda a religião afro-iorubana. Vamos ser menos filosófico e vir mais para a nossa realidade do dia a dia. Por que Exu é o dono das encruzilhadas? E que encruzilhadas seriam essas? Será que são encruzilhadas de rua, físicas? Vamos tentar compreender o caráter e a ação real de Exu. O caráter e a ação real de Exu. Tudo isso baseado na ética, no sabedoria de Fá, nos Itanifá, nos provérbios, nos oriques, né, nos ofós, nos orôs. O que acontece? Nós não temos relato nesses registros etnográficos, são vários antropólogos, temos já uma vasta literatura, embora seja uma tradição de oralidade, mas que tem registro hoje. Nós não temos relatos de Exu, por exemplo, que a ação dele não seja em favor do restabelecimento de uma ordem coletiva ou comunitária, né? Reorganizando algo que está desorganizado. Por isso que Exu, às vezes, na mitologia, que são narrativas feitas aos cidadãos da época pelos babalaôs, narrativas dentro da existência humana, para que os seres humanos da época compreendessem. Por isso que às vezes Exu é charlatão, Exu é vingativo, Exu é ambíguo, ele trai. Mas Exu é charlatão com quem? Com quem é charlatão? Ele desorganizou o coletivo. Exu trai quem é traidor, está desorganizando a estrutura coletiva. Exu ele é ambíguo com quem é ambíguo. Exu é vingativo com quem é vingativo. Então é a própria aplicação, execução da lei divina, organizando e ordenando as nossas existências coletivas. Senão nós entraríamos novamente no caos, aquele caos inicial que eu falei aqui. Ordenador do sistema é poder organizador do caos. Esse caos ele não pode se estabelecer em nossas vidas, nas nossas existências. Então Exu ele é aquele que nos reinseta, nos reorganiza, ele nos ordena novamente ao caminho ético da moral com Oxalá. Mas por que Exu é o guardião da casa de Oxalá, que é esse orixá que é não criado, que é o poder genitor masculino, que faz, quando a gente fala em Oxalá, obviamente sempre tem que ter par com o poder genitor, gerador feminino, senão ele não se completa. Oxalá é o orixá funfum, o orixá do manto branco da ética, da moral, do amor pela humanidade, da compaixão, da misericórdia. É o grande orixá, é o pai da humanidade. Ele foi criado num segundo instância para ser um Igbá Emolê, ou seja, um orixá que se manifesta em terra, e reúne, Oxalá no Brasil, reúne todos os orixás do manto branco. O Batalá, que criou a terra, o Ajalá, que criou os nossos oriças, nossas cabeças, o oleiro divino, o Oxaguian, que é o Oxalá novo, o Oxalufã. Então,
guardião da casa de Oxalá, Exu, ele ficou 16 anos com Oxalá fabricando os corpos de barro, modelando os corpos de barro para nós nos individualizarmos, reencarnarmos em terra. Nenhum orixá, os Igbás e Molês de terra, ficou 16 anos. Ficava alguns anos, saíam, né? Oxalá, está bem, está ótimo, vou continuar, vou seguir meu caminho. E Exu ficou 16 anos. E 16, em toda a cosmogonia urbana, ele é um número emblemático, né? São 16 Odus, signos principais de Fá, são 16 Cauris ou Búzios, que é utilizado no Meri de Logum. E esses 16 Odus, fazendo um parênteses com sabedoria de Fá, são que dão um caminho, dão um destino à humanidade e a cada um de nós individualmente. Depois nós vamos comentar em relação a isso aí. Então Exu aprendeu tudo da casa de Oxalá. Como Oxalá fabricava os corpos, as rogativas das pessoas, né, dos espíritos que batiam a porta de Oxalá pedindo um corpo físico para reencarnar. E chegou um momento que Oxalá estava com tanto trabalho, com tantos corpos a serem modelados, que ele pediu para Exu, disse: Exu, estão batendo muito a minha porta, não estou dando conta, e muitos pedidos não vão ser atendidos, porque não é nesse momento que esses oris que estão pedindo um corpo físico vão receber um corpo para reencarnar. Então, Exu, você a partir de hoje vai ser o guardião da minha casa, você vai ficar nessa encruzilhada que tem frente da minha casa, e tudo que chegar até a minha casa tem que passar por você. Você vai autorizar ou não chegar até mim. Por isso que Exu, o dono da encruzilhada, isso é um mito, obviamente, é uma narrativa mítica, né, que explica o poder volitivo de Orixá, o dono da encruzilhada, o dono dos entrecruzamentos vibratórios, toda a passagem vibracional de uma dimensão a outra, nos diversos Oruns, são 9 Oruns ou planos espirituais, dimensões principal no Orum, são 9 dimensões, cada dimensão dessas são diversos subplanos, a Terra está no meio. Então esse trânsito é Exu que dá a passagem ou não, senão nós teríamos novamente a desorganização, né, o desordenamento dessa estrutura que está no entorno da Terra. Então Exu é o dono das encruzilhadas. E se ele, Oxalá, assim concedeu a Exu essa outorga, esse poder volitivo, porque Exu é ético, porque Exu é confiável, Exu é incorruptível. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Exu, o Senhor dos caminhos abertos. Qual é o caminho aberto? Para a nossa realização, para que o nosso destino, para que o nosso plano de vida, nosso Iuá, seja experienciado em terra. Então Exu nos oportuniza caminhos abertos para que nós experienciemos e vivenciemos aquilo que nós aceitamos antes de reencarnar, para a realização do nosso destino, que não quer dizer determinismo. Então Exu, o Senhor dos caminhos abertos. E se Ele é Senhor dos caminhos abertos, nem todos os caminhos estão, obviamente, abertos, tem caminhos que estão fechados para nós. Porque se todos os caminhos estivessem abertos, mais uma vez nós desorganizaríamos o sistema, nós cairíamos naquele princípio do caos. Então Exu organiza isso tudo. Então nós vemos de encarnações sucessivas voltando em terra para experienciar um Iuá, um destino, um plano de existência que nós aceitamos. Por vezes um mestre kármico, um Baba Yaga, intercedeu por nós aos pés de Orunmilá, e Orunmilá nos deu um planejamento de existência humana para o melhoramento do nosso caráter. Então Exu é Odara, ele é benevolente, no sentido que ele também é Senhor dos caminhos, nos dá caminhos abertos para a nossa realização, e ele é Odara, é aquele que leva os nossos pedidos, as nossas rogativas até aos pés de Olodumare. Ele é Tiriri, ele é valoroso, ele é de caráter, e Exu é incorruptível, porque ele é o guardião da casa de Oxalá. Toda casa espiritualista de Umbanda ou das religiões de matriz africana, afrodescendente, que quebram a ética e o caráter da ação de Exu, se afastam de Exu, o Exu real. E aí começam as interferências, né, espirituais. No caso da Umbanda, a gente vê muito ainda
umbandas que Exu é um ser malévolo, Exu é um ser que se vende facilmente e demonizado com o diabo judaico-cristão. Já vamos falar sobre isso. Dando continuidade, qual é o imaginário das práticas mágicas populares? O que prepondera nesse imaginário? Vamos entender a diáspora. O que é a diáspora, né? É a dispersão de um povo de seu local de origem, em consequência de perseguição política, religiosa e étnica. Veja bem, nós sabemos que teve participação do próprio africano para os africanos virem escravizados para o Brasil. Se não tivesse guerras e disputas territoriais entre as diversas etnias e nações em África, isso não teria acontecido. O europeu, o holandês, o espanhol, o português, o inglês, se utilizaram de forma muito ardilosa, digamos assim, dessas contendas entre os africanos, cooptando algumas lideranças para facilitar o tráfico negreiro, ou seja, o adversário era entregue como escravo para aquele que estava entregando se fortalecer no poder, com auxílio dos holandeses, portugueses, espanhóis e ingleses. Mas teve um fato que foi determinante, foi fundamental, que sem ele não teria existido a escravidão, que foi o beneplácito da Igreja Católica. Houve uma encíclica papal dando apoio à escravidão, que os negros, assim como os índios, não teriam alma. Então o processo de escravidão seria também de catequização e a possibilidade deles serem salvos. Isso aconteceu por um interesse econômico da cúpula eclesiástica católica em Roma. Porque nós estávamos no período colonial e religião e Estado se confundiam. Por exemplo, a coroa portuguesa pagava um dízimo sobre tudo que produzia aqui no Brasil e um dízimo sobre a comercialização de escravos à igreja. Então houve um interesse econômico de arrecadação em conluio com o escravizador. Então isso foi determinante para que o processo de escravidão se estabelecesse. E o africano foi alvo intenso nos ciclos econômicos que houve, tanto do café quanto da cana, e até o processo nosso de urbanização, de construção civil, teve mão de obra intensa africana, porque o índio, ele sendo nômade e não agrícola, o índio é extrativista, não é agrícola, ao contrário dos africanos que não eram nômades, em sua maioria, e eram agrícolas, eram agricultores. Foi uma mão de obra que eles conseguiram dominar. O índio não. Então se tornou estratégico, naquele momento histórico, o processo de escravidão, lamentavelmente com o beneplácito de uma encíclica papal. Isso tem que ser dito, isso é histórico. E os primeiros colonizadores que chegaram em África, os primeiros antropólogos, estudiosos das religiões, que traduziram as tradições orais que passavam de boca a orelha, os babalaôs criavam as narrativas e esses saberes, eles eram católicos, e desde o início Exu foi traduzido dessa oralidade como o diabo, como o demônio. Imagine, uma das características de Exu é a fertilidade, a expansão, a reprodução. Embora nenhum mito, nenhuma narrativa, você vê a ação de Exu como ele sendo um reprodutor direto, ou seja, você não vê Exu tendo intercurso sexual com Oxum, ou com Iemanjá, ou com qualquer outra divindade. Não se tem relato mítico em relação à atuação de Exu no campo da sexualidade, embora para o nosso cosmo, o microcosmo humano, quando nós falamos em fertilidade, inevitavelmente parte do intercurso sexual, senão nós não teríamos nascido, nós não teríamos nos individualizado na existência humana, nós não teríamos um corpo físico. Mas o conceito de reprodução, de fertilidade, deixou muito mais amplo. Ele tem a ver com as ideias, com conceitos, com projetos.
né? Com realização, fertilidade de conceitos, de concepções, afluência do nosso pensamento, ideias, né? A inteligência, a nossa parte racional, toda a expressão da nossa consciência na forma de saber inteligível. Isso tem a ver com Exu, o grande mensageiro, o grande comunicador. Então, a diáspora africana, Exu já veio para cá num processo de dispersão e de aculturação dos conceitos originais do que era Exu. Sincretizado com o diabo judaico-católico, eu comentei isso, e algo que foi determinante para a perda do sentido ético de Exu, aquele sentido ético que remete aqui, o que eu tinha falado aqui, guardião da casa de Oxalá, o orixá fufum da ética e da moral, o que contribuiu muito para que Exu se aviltasse no Brasil, a perda da ligação com o Orumilá, que é o orixá do destino. O Orumilá é um orixá. É o único orixá que consegue falar, entre aspas, diretamente com o Olodumare. Os demais orixás, todos eles, precisam do mensageiro que é Exu, para chegar até o Olodumare, os nossos pedidos, as nossas rogativas, ou no planejamento dos nossos destinos, nos nossos programas de vida. O Orumilá é o único orixá que consegue interceder diretamente através dele mesmo, seu poder volitivo, e chegar até o Olodumare e ter sua ação direta nas nossas vidas. E o Orumilá, ele é um orixá que tem importância vital dentro da cultura iorubana. Os babalaôs, pais do segredo, senhores pais do segredo, eram os que faziam a leitura de Fá para as comunidades e davam toda a orientação. A iniciação em orixá era por nação, por cidade, estado. Então nós temos cidade de Ogum, cidade de Xangô, cidade de Manjá, de Oxóssi, né? E por aí vai. Então um babalorixá em África, de Ogum ele iniciava só filho de Ogum, ou de Oxóssi, em Queto, só filho de Oxóssi, em Oió, que é Xangô, só filho de Xangô. Oió foi a principal cidade, estado iorubana, que mais do que Ilê e Fé, foi a principal no sentido de crescimento, né? Na época, inclusive econômico, e que prevaleceu até hoje. Iorubá quer dizer cidadão de Oió. Iorubá quer dizer cidadão de Oió, da cidade-estado de Oió, que era de Xangô, a nação de Xangô. E prevaleceu esse termo no Brasil e no mundo, se universalizou como Iorubá, referente a toda a cultura e a todas as cidades-estados. Então, Exu perde a ligação com o Orumilá, o senhor do destino, e Exu é o executor do destino, então ele anda para e passo com o Orumilá, né? Não só o senhor da encruzilhada, no sentido ético e moral da casa de Oxalá, guardião da casa de Oxalá, mas ele é executor do destino. O Orumilá planeja o nosso destino e nos concede a cabaça da existência e a oportunidade de nós reencarnarmos. E Exu executa esse destino, a nossa existência, no sentido de manter a organização e o ordenamento do nosso destino, o que não quer dizer determinismo. Todo efeito tem uma causa geradora e nós podemos alterar isso positivamente a qualquer momento. Então a cabaça da existência humana é o nosso útero, o útero da nossa mãe e do nosso pai, que quando o espermatozoide do nosso pai se reuniu com a nossa mãe, nós recebemos um novo corpo físico. Aí o sentido de reprodução, de individualização, de fertilidade de Exu. Atributos de Exu. Quais são os atributos? Então, eu já falei da ação real de Exu, né? A ação cosmogônica real de Exu dentro do saber de Fá, né? Na cosmovisão de origem africana. E quais seriam os atributos de Exu? Dono dos caminhos. Ele é um mensageiro, ele leva e traz as mensagens entre essas dimensões, né? No Orum.
ele é o elebó que leva o fluido vital das oferendas até o Orum, para chegar até o orixá, e a partir do orixá, o poder volitivo do orixá, Exu deu caminho, deu passagem, ele levou o fluido vital das oferendas, e aí o poder volitivo do orixá concretiza isso em nossas vidas, obviamente sempre se estiver dentro do nosso Iuá, dentro do nosso destino, dentro do que nós temos que experienciar em terra, senão não adianta dar caminho, não adianta fazer a oferenda que não vai acontecer nada. Isso aí se torna um placebo, ou o que é pior, um quiumba, um espírito do astral que se diz ser um falangeiro, um orixá, começa a se aproveitar da nossa vida, começa a dar facilidade para aquilo que não está no nosso destino, e a gente às vezes acaba se enredando mais ainda, e temos que prestar conta aos pés do nosso Papai Ogum, de Orumilá Ifá, quando nós retornarmos por nós esquecemos que nós temos uma existência aqui por um prazo determinado. Exu organizador, ele organiza nossas vidas, organiza o nosso destino, ele é o grande comunicador. Nenhuma palavra, nenhuma mensagem e não chega, não sai do receptor, não sai do emissor, não chega ao receptor se não tiver ação de Exu. Então isso tanto no plano físico como no plano sobrenatural, né? Tanto no plano espiritual sobrenatural quanto no plano físico natural, e no intercâmbio entre ambos. E ele é o ordenador disso tudo. Ele é o ordenador disso tudo. Tá certo? Continuando, Exu guardião de todas as encruzilhadas, não só da encruzilhada da casa de Oxalá. Obviamente, se Oxalá é o orixá da ética e da moral, é o poder gerador masculino e é o criador da humanidade, junto com Dudua, e a partir daí todas as Iabás do lado feminino e todos os orixás do lado masculino, que em verdade que são polaridades de expressão no nosso plano de um ser único, que é o Udumare, que é Deus. Obviamente que Exu, se ele é o guardião da encruzilhada da casa de Oxalá, ele é guardião de todas as demais encruzilhadas por uma hierarquia cósmica, né? E o que Exu, sendo guardião da encruzilhada, esses entrecruzamentos, o que ele permite ou não ao trânsito? Vamos trazer para um aspecto mais esotérico, menos externo, esotérico da nossa existência. Nós encarnamos, temos um destino, um plano de vida que nós temos que executar em terra para o melhoramento do nosso caráter. Os orixás, os Igbás e Molês, orixás que se expressam em terra, podemos entender como forças da natureza também, se expressam em terra, foram criados por Udumare para auxiliar a existência humana, não é facilitar. Nos nossos tropeços, as nossas quedas, obstáculos do caminho, sempre quando a gente se desorganiza, se desestrutura, vai ter um poder, um fragmento de um poder volitivo do orixá que nos auxilia a gente se reequilibrar. A gente tendo fé ou não nisso, tendo crença ou não nisso, não depende. O orixá não depende de crença, ele existe, são universais. Então tem um trânsito que Exu dá passagem, que é do nosso inconsciente. Todas as nossas experiências vividas em miríades de encarnações, desde que nós nos individualizamos do todo e fomos seres criados, está registrado no nosso inconsciente como se fosse uma caixa preta. E Exu dá passagem daqueles insights que nós temos que experienciar em vida, aqueles dons, aquelas aptidões que estão armazenadas nessa caixa preta. Exu dá passagem na forma de insights, através do nosso subconsciente vindo para o consciente. Então, vou dar um exemplo. Se eu hoje tenho que estar na Umbanda e tenho que entender, por exemplo, de ritual, de consagração, de imprecação mágica, entender de folha e outros saberes ligados ao mediunismo de terreiro, é porque eu tenho isso no meu inconsciente através de existências similares, seja em África, seja no xamanismo, enfim.
E Exu dá passagem para isso, transita na forma de insights e, principalmente, isso se abre nos estados alterados superiores de consciência que acontece durante os transes, no mediunismo de terreiro. Então Exu, ele é o guardião das nossas encruzilhadas internas, ele dá passagem. Se nós não tivéssemos Exu em nós, e nós temos um conceito de Exu que é o Bara, nós não teríamos expressão da nossa consciência através desse corpo físico, não teria passagem, nós poderíamos ser autistas, não ter expressão de consciência, a nossa mente não se expressaria de forma inteligível, né, lógica, no plano natural, que é onde nós estamos, que não é aqui nesse plano físico. Dando continuidade, a mediunidade e o poder volitivo de Exu atuam, a mediunidade e o poder volitivo dos orixás atuam através de Exu, agente mágico universal. Cada orixá tem um pedacinho do Criador com vários atributos, que dá o poder de volição, de realização do orixá em terra. E Exu, ele sendo um mensageiro, o comunicador, o mediador, todos os orixás atuam através de Exu, por isso que ele é o agente mágico universal. Como é que nós nos mantemos equilibrados, né, dentro do nosso lugar, do nosso destino e com essas forças divinas que são os orixás que nos influenciam? Valores morais positivos. Isso, quando eu falo valor moral positivo, não está ligado a uma religião, a você ser adepto de uma religião. Valores morais positivos no sentido de você manter o equilíbrio, a organização com uma coletividade. Tudo que tu faz que desorganiza a coletividade, Exu fecha a passagem, ele não te dá passagem. Então nós temos que ter zelo, vigilância nos nossos pensamentos e sentimentos. Sempre que nós desejamos o mal do outro, né, ou a desorganização do outro, a instabilidade do outro, sem respeitar o caráter do outro, a divindade, o ori do outro, nós podemos desorganizar o coletivo, uma comunidade, mexer com esse equilíbrio, e aí Exu não dá passagem. Quando Exu não dá passagem, ou seja, nós não tivemos comedimento em nossas ações que concretizam o nosso pensar e agir. Veja bem, o nosso pensar e agir, ele é concretizado em ações. Se nós não tivermos comedimento nisso, Exu não dá passagem. Ou seja, quando a gente se desorganiza no coletivo, tem impacto nas nossas relações interpessoais, desorganizando o outro, não respeitando o livre-arbítrio, né, o momento, a opinião, a escolha do outro, Exu não dando passagem, a gente se desorganiza na nossa essência, na nossa estrutura psico-biosocial, né, que nós somos seres psíquicos, biológicos e temos relacionamento social, afetivo, e a partir daí o infortúnio pode se apresentar no nosso caminho, até como forma de doença, de escassez, desemprego e outras mazelas, inclusive com distonias mentais, né? Os processos aí de transtornos mentais, por vezes, de esquizofrenia, psicopatias diversas e outras anomalias, né, da mente, poderíamos afirmar assim, transtornos na mente, pode passar por um desequilíbrio, sim, com o nosso ori, com o nosso orixás que estão na nossa essência. Exu é aquele que organiza, aquele que dá passagem, sempre no sentido da realização do nosso destino, mas que esteja harmonizado, organizado com a coletividade, com o coletivo. Existe uma máxima na Umbanda esotérica que é o seguinte: a ciência da movimentação de forças sutis age em conformidade aos ciclos e ritmos do universo, sob a lei suprema. O que eu quero dizer com isso? Toda movimentação no universo tem ciclos e ritmos próprios sob uma lei suprema maior organizadora, que é a própria volição do Criador de Olodumare e de Olorum. Então, gente, a gente quando invoca Exu, para Exu ser esse ser, digamos assim, promíscuo, que se vende
por qualquer agrado e faz ao outro aquilo que é o nosso mero desejo, né, o senso de urgência equivocado, nós estamos contrariando essa ciência de movimentação de forças sutis, os próprios ciclos e ritmos do universo que estão organizados por Exu, né, disciplinados e organizados por Exu, e a partir daí nós nos desestabilizamos e o infortúnio pode se estabelecer na atual vida, nessa existência. Precisamos de fortaleza moral, de caráter, para termos harmonia com essas correntes cósmicas de evolução. Por isso que nós voltamos aqui. Vamos voltar, para que a gente consiga ter caráter, melhorar o nosso caráter e o nosso relacionamento no coletivo, não só no nosso existência individual. Afinal, o que Exu faz no mediunismo? Exu entidade no mediunismo de Umbanda, afinal, o que Exu faz? Desmanche de magias negativas, né? Desfazem formas de pensamentos, guardião das passagens, todas as passagens vibracionais que existem dentro de um terreiro, por exemplo, Exu que faz guarda, retém espíritos obsessores, espíritos que estão desestabilizados, espíritos que estão perturbados, desorganizando o equilíbrio coletivo, né? Socorre espíritos doentes. É muito bonito o trabalho de Exu nas zonas umbralinas, não só de Exu, das bombogiras também, muito intenso, resgatando aquilo que era o Jesus misericordioso, Jesus que ia até os leprosos, Jesus que ia até os doentes. Atua em todo o campo de magia para reorganizar e reordenar o sistema. Atua em todo o campo de magia para reorganizar e reordenar o sistema. Ou seja, seu uso de magia, seu uso de saber, se eu faço um ebó para prejudicar o outro e desequilibra a vida do outro e consequentemente sua família, do seu ganho, Exu vai reorganizar isso. Ele reorganiza esse ordenamento no sistema até a existência humana. Ele é o organizador do sistema cósmico. Lembra lá no início? Então, gente, partindo dessa premissa, nem tudo é possível fazer com Exu. Os babalaôs sabiam disso. Então esse Exu que está aí aviltado, mercantilizado, demonizado, não tem nada a ver com Orixá Exu. Não tem nada a ver, nenhuma relação, nenhuma ligação. Pensemos e refletemos sobre isso. Inclusive, Exu não precisa estar sob a guarda de outro orixá para atuar. Ele foi o primeiro orixá criado, lembra que nós falamos? Primeiro orixá criado por Oxalá e Dudu através do poder evolutivo de Ludumare. Se o primeiro orixá criado, como é que vai estar sob a guarda, sob o comando de Ogum, ou de Xangô, ou de falangeiro, ou de guia? Pensemos a esse respeito. Exu tem independência. Exu não é opositor ao Criador. Se ele não é opositor, ele faz parte da gênese divina e de todo o processo de organização, de ordenamento das nossas existências. Olha como isso orixá é fundamental o entendimento dele, inclusive nos processos de magia. E Exu, ele é o escudo de defesa dos médiuns. Se nós estamos harmonizados, integrados com o nosso Ori, com o nosso Eledá, com o nosso Obara, nenhum campo de magia vai nos desorganizar. Se nós não estamos desorganizando, se nós não estamos mandando carga para o outro para desorganizar a vida dele, doa quem doer, sem respeitar o livre-arbítrio, eu vou estar com o meu escudo fortalecido, vou ter o escudo de Exu, aquilo que vem contra mim, que me manda, não bate na minha porta, não me pega. Eu estou com o caminho fechado para o infortúnio, para Jogum, né, os espíritos ruins, maldosos, que querem que a nossa vida ande para trás. Então, parte de nós. Se eu estou em equilíbrio com essas forças e o que eu invoco no mediunismo, eu estou com o corpo fechado e Exu está me protegendo. O afim atrai o afim. O afim atrai o afim.
Vamos entender mais um pouquinho a ação de Exu em nosso microcosmos humano. Nós temos uma essência primordial, que é o nosso Ori. Já falei isso em diversos vídeos. O nosso Ori, que ele é a nossa centelha, a nossa mônada divina, poderíamos afirmar assim, que ele é uma chispa que nós temos dentro da nossa cabeça. Dentro da nossa cabeça. E o Ori, que ele é a nossa caixa preta, o nosso Ori nu, que não morre nunca. O nosso Ori Odé, que é a nossa cabeça física, essa, num determinado momento, ela deixa de existir, volta à terra. E nós temos o nosso Obara, que é o nosso Exu do corpo, que é o nosso executor do nosso destino. Exu, que é o princípio dinâmico da individualização e da existência individualizada. Então, nós somos seres que temos consciência de nós mesmos, somos seres individualizados na criação pela ação de Exu. Lembra lá do início? Exu permitiu que o poder volitivo do Criador se individualizasse na forma de orixás? Depois da criação de Exu, e depois dos orixás, os Urumalé foram criados Ibás e Molês, né? São os orixás que estão em terra, e a partir daí foi criada a humanidade. E os homens, nós espíritos. Então nós temos essa ação direta no processo de individualização de Exu em nossas vidas. Nós temos uma porção energética, que é o Ará, energia condensada, né, que é o que forma o nosso corpo físico. Nós temos uma porção energética, que é o nosso Ori, que ele é imortal, que ele se formou com o primeiro lapso de consciência, que ele envolve a nossa mônada, como se fosse, imagine um caroço de um abacate, é a nossa mônada do centelho espiritual, o que está em sua volta é o Ori. Então isso é imortal, o Ori é imortal, assim como a nossa centelha, a nossa chispa divina, que seria o nosso Ipori, nosso núcleo intrínseco do espírito, mônada ou centelha. Esses conceitos são importantes nós afirmarmos. Poderíamos fazer uma correlação com os corpos espirituais, né, do esoterismo orientalista, corpo astral, corpo mental inferior, superior, do etérico, né, em relação ao corpo humano, mas não é o caso aqui. Vou afirmar esses três conceitos. Ará, uma porção energética que forma o corpo físico, que é energia condensada, o nosso Ori, que se formou num determinado momento que nós tivemos o primeiro lapso de consciência, percebendo a si mesmo, entre várias reencarnações sucessivas, e o nosso núcleo intrínseco, imortal, que é o nosso Ipori, nosso espírito, nossa mônada, nossa centelha, desde quando nós fomos criados, nos desgarramos do Criador, que é Deus. Exu faz o equilíbrio do nosso destino, ele é o executor do destino. Então, o impacto no corpo físico de Exu é saúde, vitalidade, possibilidade de locomoção, de caminho, né, em terra, de expressão, de comunicação, de ideias, de raciocínio, de pensamento, através de um corpo físico. Nessa dimensão, é Exu que nos dá caminho, essa possibilidade ou não, dependendo do nosso destino, do nosso Iuá. Nós temos um programa de vida que liga, como eu falei, inconsciente e consciente. E nós vamos voltar aqui tantas vezes for necessárias para melhorar o nosso caráter, e que esses valores de caráter, através de experiências adquiridas, estejam arquivados no nosso inconsciente, lá na nossa caixa preta. Quando isso estiver ali arquivado, a gente tiver adquirido isso, nós vamos adquirir novas e novas experiências, até o momento que nós adquirimos um caráter tal que nós não precisamos mais reencarnar aqui em terra. Nós seremos, num determinado momento, um ancestral ilustre. Não precisaremos mais reencarnar em terra. Tem o conceito de coroa mediúnica, que eu já falei em vários vídeos também, que eu vou relembrar aqui, que remete também a Exu. Nós temos Ori, como eu falei, temos Ori. Nós temos nossos orixás regentes no entorno do nosso Ori. Imagine o seguinte, pessoal: a cada encarnação, o meu Ori, ele pega um pedacinho da energia primordial, da fonte geradora do orixá, uma massa geradora,
né, dos oruns e malês, e pega um pedacinho e traz na frente, traz um atrás, nosso orixá de frente e o adjunto. Não vou falar do esquerdo, da direita, nem de cima nem embaixo. E o nosso Exu individual, o nosso Obara. No entorno do nosso Ori, do orixá de frente e do orixá de junto, é um pedacinho que foi pego, emprestado, que se condensou, que tem a ver com o nosso programa de vida, atributos divinos, poder de evolução e arquétipos que nós temos que experienciar em vida. O orixá de frente é o que está nascendo, é aquilo que nós temos que experienciar, aquilo que nós temos que andar para frente. O orixá de junto, mais ligado ao nosso inconsciente, que são dons, aptidões que nos impulsionam para frente também e nos equilibra o orixá de frente para que a gente consiga executar o nosso plano de vida e o melhoramento do nosso caráter numa existência humana. E temos, no caso do mediunismo, os nossos guias e falangeiros, espíritos como nós, individualizados com consciência, mas habitantes do Orum, no plano sobrenatural, que se fecham no entorno do nosso Ori, que vem com tarefas, vem com uma missão também junto com a gente, de aprimoramento, de acordo com a influência dos orixás, aprimoramento recíproco, porque se nós estamos melhorando nosso caráter, os guias espirituais também têm um programa no astral, poderíamos dizer assim, que eles estão realizando tarefas que objetivam também o melhoramento, numa outra esfera, numa outra proporção, mas todos nós estamos evoluindo juntos. Só existe um ser perfeito que não evolui mais, plenamente perfeito, que é Deus, que é o Lutumari. Todos os demais espíritos individualizados, consciências, estão num processo de evolução. Então, isso forma a nossa coroa mediúnica, ou não seria um termo totalmente adequado, mas que se popularizou, né, os nossos anjos guardiões, digamos assim, que é os guias e falangeiros, orixás regentes, que vem com o nosso Ori, que forma a nossa coroa mediúnica. Muito obrigado. Eu sou Norberto Peixoto, falei do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Gratidão, meu irmão, que o Senhor dos Caminhos, executor dos destinos, nos ampare sempre, que Exu nos dê caminho para a prosperidade, para a abundância, que Exu nos dê passagem para a execução do nosso lado, do nosso destino, do nosso plano de vida, que a gente consiga burilar o nosso caráter no melhoramento contínuo, íntimo, que nós tenhamos mais ética, mais moral, que nós saibamos lidar adequadamente com esse grande orixá, que é Exu, que não é opositor a Deus, que propicia toda a vida, organiza e nos ordena as nossas existências, que nós consigamos gradativamente, paulatinamente, desconstruir esse Exu maligno, esse Exu demonizado, que foi por um processo maniqueísta de aculturação de uma religião tão rica, que é como a religião dos antigos babalôs, pais de segredo, que veio para o Brasil. Nosso saravá fraterno, que todos os Urum e Malê estejam olhando por nós, lá do mais alto, que os Igibás e Malês, os orixás em terra estejam olhando por nós, e que Oxalá, o grande orixá da ética e da moral, esteja com seu manto branco na fronte de cada um de nós, nos dando discernimento, clareza mental, mas acima de tudo compaixão e misericórdia no coração para conosco mesmos, com as nossas imperfeições, que a gente não tenha culpa, que a gente consiga ter uma vida com mais leveza, e a partir de nós mesmos para com os outros, que a gente consiga ter relacionamentos, afetividades, sejamos seres mais completos, mais maduros, seres psicobiosociais e espirituais, integrados no coletivo, nas diversas existências humanas que se entrecruzam, dando caminho para o nosso melhoramento de caráter, para a nossa evolução. Até a próxima oportunidade, meu irmão.